A morte é um tema tabu para muitas pessoas e analisar o seu significado nem sempre é fácil, mas vai ser este o tema do nosso programa de hoje com a professora e acadêmica da AFCLAS, é isso? Rosângela Perdi Simões, Academia Feminina de Ciências, Letras e Artes de Santos. É um nome grande. Que prazer ter você aqui, Rosângela, para falarmos de um tema que muitas vezes instiga muita gente, mas amedronta também. O que é a morte, Rosângela? A morte é o fim da vida orgânica. Atualmente ela é definida pela parada cerebral e identificada pelo eletroencefalograma zerado. Para os materialistas é só isso, mas para os espiritualistas qual é a vai visão? Mais além. Qual é a visão espiritualista da morte? A visão espiritualista da morte, assim, de modo geral, admite que o ser humano não é apenas o corpo de matéria física. Há alguma coisa extrafísica que é onde está o verdadeiro eu, a essência. E então a morte é apenas a do corpo físico. O espírito ou alma, ou como se queira chamar, permanece vivo, continua a sua existência e aí cada corrente espiritualista vai dar uma descrição do que acontece com essa essência após a morte. Então, como é que as religiões da atualidade veem a situação da alma depois da morte física? Nós vamos, assim, para exemplificar, pegar uma religião não cristã, o islamismo, uma religião cristã, o catolicismo, e o espiritismo, que é uma ciência, uma filosofia e uma religião, e nesse particular se encaixa entre as religiões cristãs. Então, para o islamismo, o ser humano tem um corpo de matéria, que é perecível, e tem uma alma imortal. Sim. Quando ocorre a morte, a alma se separa do corpo gradativamente, de 3 dias, depois dali a 3 semanas, depois dali a 3 meses, ela vai gradativamente se separando do corpo. Quando ela está completamente separada, ela fica do lado do corpo, dormindo. E enquanto dorme, ela tem uns vislumbres do que aguarda no juízo final, quando Alá vem e julga as almas. Faz a ressurreição dos corpos, porque cada alma só vive uma única vez aqui na Terra. Certo. Então ela volta para aquele corpo que tinha e conforme o seu merecimento ela irá para o paraíso, onde aguardam 70 virgens. Nossa, que lindíssimas, beleza. Com seios fartos, para a delícia dos muçulmanos fiéis. E para os infiéis o que aguarda é um inferno tenebroso com um fogo 70 vezes mais forte que o fogo da terra. Certo. Agora, no catolicismo, há algumas semelhanças, porque também o homem é composto de corpo material, alma imaterial e imortal. A morte desliga a alma do corpo, só que nesse caso o desligamento é imediato. Assim que a alma se desliga, ela vai ou para o céu, ou para o purgatório, ou para o limbo, ou para o inferno, conforme o seu merecimento, mas isso é temporário. Então, quem vai para o céu são os bons e os católicos. Quem vai para o inferno são os maus ou os não católicos. Para o limbo vão as crianças que morreram antes de conhecer Cristo, antes de serem batizadas. E para o purgatório vão aqueles que no último momento ali arrependem-se dos seus pecados, tomam extrema-unção, ou então, se não eram, convertem-se. Que Deus dá até o último momento a chance da pessoa se converter. Só que também não vai assim imediatamente para o céu, fica lá no purgatório, pensando no que fez. Isso até o final dos tempos. Né? No juízo final, Jesus então, vem julgar os vivos e os mortos, há a ressurreição da carne, porque para o catolicismo também só se vive uma vez, só temos um corpo, aquele corpo se reintegra, a alma volta a se incorporar, e aí conforme o merecimento, então agora definitivamente,
Os maus vão para o inferno E os e os bons herdarão a terra, que a terra se transformará num paraíso, como era originalmente o Jardim do Éden. Agora, para o espiritismo, o homem tem o corpo de matéria, tem o espírito imortal, mas entre eles, e fazendo a ligação entre eles, existe o perispírito. Quando se morre, o perispírito se desliga do corpo físico. O tempo que vai demorar esse desligamento depende da evolução moral da pessoa. E, em geral, para as pessoas normais, vamos dizer assim, umas 72 horas o espírito está desligado. E aí, então, ele vai ser conduzido para onde os seus pensamentos e os seus sentimentos sintonizarem. Alguns ficam por aqui mesmo, outros vão para as esferas subterrâneas. Quanto mais baixo, menor a vibração. Outros vão para as esferas superiores. Quanto mais alto, maior a vibração. Vai depender do pensamento e das ações também. Depende de que tipo de vibração a pessoa apresenta. Porque a morte, para o espírita, não modifica a pessoa. Ela continua com os mesmos sentimentos, memórias, pensamentos, defeitos e qualidades. E onde ela sintonizar, então ela vai. O destino da maioria de nós, que não somos merecedores, nem sintonizamos lá com os subterrâneos, né? E também nem com as esferas angelicais, é ir para aqui, para as cercanias da Terra, estagiar em colônias espirituais, como o Nosso Lar, que é tão bem descrita pelo André Luiz, né? Através de Chico Xavier. Através de Chico Xavier, que muita gente, mesmo não espírita, já leu, conhece essa história. Então, nós estaremos lá nas colônias, nos preparando para continuar a progredir no mundo espiritual ou, o que é mais comum, reencarnar. Eu quero que você fale, vai ser no próximo bloco, se nós temos, então, colônias, por exemplo, aqui em cima de Santos, em cima de todos os lugares. Segura aí que você vai me responder isso daqui a pouco.